o Brasil e a economia sustentável. Esse é o tema de hoje do seu Agenda Econômica. Quem está conosco é o Oded Grajew. Ele é presidente emérito do Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social. Participa dessa entrevista o jornalista Davi Merig. Doutor Grajew, vamos adiantar um pouquinho. Eu queria dar uma pincelada nesses acordos, né? Porque sempre que a gente fala em proteção ao clima, a gente fala em acordos entre todos os países, aí todo mundo se junta. Começou na Rio 92, né? Teve depois a Conferência das Nações de Quioto, o Protocolo de Quioto, né? Teve Copenhague, né? A gente vai ter outra rodada no Rio, Rio mais 20. Vamos dar um pouquinho de uma passada nesses acordos. Por que caminham tão devagar esses acordos internacionais? Bom, há vários motivos. Um deles, em geral, governos, estou querendo falar em termos gerais, claro que há exceções, não são todos assim, mas tem um tempo de planejamento que vai no máximo até a próxima eleição. E quando a gente fala, e se falava naquela época, desenvolvimento sustentável, era uma coisa mais a longo prazo, mais a médio prazo, e então era uma coisa distante que talvez não interessava governos. Por exemplo, né, sei lá, na área urbana, é muito importante ter um transporte público de qualidade. E transporte público de qualidade, muitas vezes, na maioria das vezes, significa metrô. Agora, o metrô, para ser construído, leva anos, né? E às vezes o prefeito não quer esperar, porque ele quer fazer uma ponte, quer uma avenida, que tem um prazo de maturação muito mais rápido, né? Então, esse é um dos motivos, né? Segundo, quando você tem que mudar o modelo de desenvolvimento, você tem que contrariar também interesses, né? De novo, falando do transporte coletivo, então, você tem muita gente interessada e sempre esteve interessada em fazer ponte, fazer avenida, fazer túnel, toda uma indústria para o transporte individual. Também não é muito fácil, né, você mudar e se mexer nesse meio de interesses. Tá? E também, muitas vezes, não acreditam nas coisas. E, bom, isso não é comigo, isso não vai ser no meu mandato, não vai ser na minha gestão, isso vai para frente, não vou me importar com isso. Bom, isso é uma coisa. Segundo, pelo formato dos acordos, é necessário ter acordos de consenso. Né? E o que significa consenso? Todos têm que estar de acordo. Né? O que leva a isso? Isso leva a um mínimo denominador comum, né? Porque se chega onde todo mundo tem que estar de acordo. Então, mesmo que tenha alguns países, vamos dizer assim, mais progressistas, ou que querem avançar mais, se um país não está de acordo, não quer, ou não tem condições, enfim, não há acordos, né? Não há acordo nesse sentido. Então, geralmente está muito aquém das necessidades. Então, por exemplo, em Copenhague, né? Havia muita pressão, muita demanda para que os países assumissem metas de redução da emissão de gases de efeito estufa. Né? O Brasil, inclusive, chegou lá e teve muito destaque porque teve uma atuação bastante elogiada. Isso foi fruto de toda uma articulação na sociedade brasileira que o governo brasileiro encampou e chegou lá e apresentou metas, né, de redução das emissões, metas numéricas de gases de efeito estufa. Mas muitos países não quiseram e não estavam de acordo. Então, isso servia apenas para dar uma referência, mas não serviu para ser um acordo. E a expectativa, por exemplo, no futuro mesmo, na Rio mais 20, ou agora mesmo em Durban, se permanecer a mesma forma de negociação, de acordo, por consenso, pouca coisa se espera. Então, a sociedade civil, as empresas, nós, estamos partindo para um outro tipo de visão e de objetivo em termos de influência de políticas públicas, que é constituir referências. Tem um grupo que, mesmo independentemente de um acordo global, se dispõe a ser pioneiro e dá exemplo e fala o seguinte: olha, me sigam os outros, porque eu vou fazer isso e eu estou fazendo isso, e criar até um constrangimento para outros que não queiram seguir. Mas nesse grupo seria dentro só da área civil, com empresários, ou também envolve Estado? Envolve Estado, envolve empresas, envolve sociedade civil. Criar referências positivas. E tem alguma coisa já em marcha? Já foi feito algum acordo desse tipo, regional, local, que pudesse servir de referência? Não, essa é uma ideia que está sendo construída para Rio mais 20. Para Rio mais 20. Para Rio mais 20. Quer dizer, de
ao invés de esperar, vamos ter um acordo fantástico global, e que não é o caso, até porque na Rio+20, muitos países importantes vão estar no processo eleitoral e vão ter muito medo de avançar nessa área, os Estados Unidos, a Alemanha, a França, só para citar alguns exemplos. Então, a ideia é dar visibilidade, né, a compromissos e casos exemplares, para dizer, olha, nós estamos fazendo isso, por que vocês não estão fazendo? Nós podemos fazer isso, nós queremos essa meta, quero que vocês nos sigam. Da mesma forma que temos feito na área da responsabilidade social empresarial. Temos visibilizado casos de excelência empresarial, dizendo o seguinte, olha, tem gente fazendo e estão sendo bem-sucedidas, você pode fazer. E você, sociedade, olha esse exemplo e valorize esse exemplo. Então, a ideia de criar referências e exemplos pode ser uma saída para essa inércia, essa lentidão nos acordos globais. Só para, já que é uma questão nova que vai ser levada para Rio+20, quem é que está articulando esse novo modelo? Quem está à frente dessa articulação? Olha, tem muita gente, não é? Esse aqui é interessante, não é uma ou outra pessoa. Tem várias organizações da sociedade civil se articulando. Há um grupo brasileiro da sociedade civil, são grupos internacionais. Nós vamos ter agora, em Porto Alegre, de 24 a 29 de janeiro, um Fórum Social Mundial temático, cujo tema é a Rio+20 e o desenvolvimento sustentável, com ideias e propostas de articulação para que a gente chegue na Rio+20 já com essas ideias mais claras. Há conversas também com o governo. A gente quer que o governo brasileiro seja exemplar, que dê o exemplo, que seja pioneiro. O Brasil tem todas as condições de ser a liderança mundial do desenvolvimento sustentável. Nós temos todas as condições para ser isso. Nós temos recursos, nós temos uma diversidade cultural fantástica, nós temos tamanho, nós temos uma consciência grande na sociedade, nas empresas. Nós somos já uma liderança na área da responsabilidade social empresarial, tem várias empresas que são uma liderança, e acho que o objetivo de todos nós pode ser tornar o Brasil um exemplo, um modelo, uma liderança não armamentista, não do poder militar, nem do poder econômico, mas uma liderança mundial do desenvolvimento sustentável. Agora, como fica uma questão, eu vou fazer um recuo lá na Rio 92, que ali surgiu, naquelas discussões, uma divisão, um divisor de águas, que foi desenvolvimento, os países desenvolvidos de um lado e os países em desenvolvimento do outro. Quer dizer, e o país desenvolvido dizia, olha, então tá bom, vocês para chegar a ser desenvolvidos, vocês vão ter que poluir tanto quanto nós, então vocês têm que segurar e pisar no freio, não se desenvolver e vamos discutir a partir daí. Quer dizer, e houve uma comoção em torno disso, quer dizer, como é que está superada essa questão de desenvolvidos e países em desenvolvimento e o que cada um tem que fazer, qual a cota que cada um tem que dar? Para a maioria das pessoas está absolutamente superada essa questão, porque... para você se desenvolver, você não precisa poluir. Hoje há tecnologias e há conhecimento suficiente para mostrar que o desenvolvimento não necessariamente tem que ser poluidor ou desmatador ou inimigo do meio ambiente. Você pode se desenvolver de uma forma não poluidora, de uma forma que não esgota os recursos naturais, de uma forma que não desmata. Então, talvez era um discurso naquela época que talvez não tínhamos toda essa tecnologia, esse conhecimento. Hoje a gente tem. Então, o Brasil pode se desenvolver sem poluir, sem necessariamente acabar com a Amazônia, não necessariamente também acabar com os recursos naturais. Então, está superada essa discussão. Uma coisa interessante, o Darcy Ribeiro dizia que o Brasil, pela sua gênese histórica, talvez fosse o único país do mundo que pudesse ter um projeto novo, civilizatório. Aí o senhor disse que nós podemos ocupar uma posição de destaque nesse novo padrão do Rio+20 e tal. Qual é hoje a posição do Brasil no que se refere às diretrizes sobre... Apesar disso tudo, nós temos um passivo de denúncia de desmatamento da Amazônia. Como o senhor avalia isso? Bom, o Brasil pode ter uma escolha. Pode ser um desmatador, pode ser aquele que vai acelerar o processo de aniquilamento da espécie humana, porque a Amazônia é vital para a humanidade, né? Então pode tomar a decisão de, bom, vamos em frente e vamos desenvolver de qualquer maneira e vamos desmatar a Amazônia, não vamos cuidar das florestas, ou pode dizer, olha, nós temos a oportunidade de ser essa liderança e de se desenvolver de uma forma durável e sustentável, porque o desenvolvimento insustentável,
ele é perigoso porque parece que está progredindo um determinado tempo e lá na frente você acaba. É como a questão financeira e econômica, né? Você tem um buraco lá na frente. Que nem a China, diz que cresce, depois vai ter um passivo enorme. Então, se o Brasil desmatar a Amazônia, ele vai crescer muito, porque vender aquela madeira, utilizar aquela terra toda é rentável, né? E vai se desenvolver e o PIB vai crescer. Só que uma hora acaba, e aí você termina. É como você ter recursos na sua casa e vai gastando os recursos. Parece que está tudo bem, você está indo nos restaurantes, você está viajando, você está comprando carro e esgotando sua poupança. Na hora que ela acabar a poupança, você está falido. Esse é o desenvolvimento insustentável, porque ele não se sustenta ao longo do tempo. Mas se o Brasil, quer dizer, com esse patrimônio que tem da diversidade, da biodiversidade cultural, ambiental, de recursos naturais, como nenhum outro país tem, souber guardar isso, então vai guardar para todas as próximas gerações e todos vão poder usufruir, ele vai ter o desenvolvimento sustentável e pode ser essa liderança. Eu queria que o senhor, aproveitando aí esse enfoque, né, dos países ricos e pobres, que o senhor está dizendo que é plenamente possível se desenvolver sem agredir o meio ambiente, sem destruir como se fazia no passado, né? Aí eu quero trazer uma outra questão ligada a essa, que é a questão de redução da pobreza. O Brasil, por exemplo, Brasil, Índia e China, são países hoje engajados em tentar reduzir seus níveis de pobreza. E muita gente alega, muitos analistas alegam, olha, na hora que você reduzir a pobreza, você vai estar trazendo o bem-estar e vai estar trazendo essas populações para um nível de consumo que os ricos têm hoje. E ao fazer isso, você estaria degradando o planeta. Como é que o senhor enfoca essa questão? Aliás, uma coisa importante que você perguntou, porque muita gente entende desenvolvimento sustentável apenas olhando a questão ambiental. Sustentável significa olhar o ambiental, o social, o econômico, o cultural, o político. O ético. O ético, né? Porque se você se desenvolver de uma maneira de aprofundar a desigualdade, isso é insustentável, porque você cria um ambiente de conflitos, né, que vai danificar totalmente teu sistema de desenvolvimento. Segundo, muita gente dizia, participei disso em várias reuniões nacionais e internacionais, que para reduzir a pobreza, reduzir a miséria, todo mundo está de acordo, né? Mas cadê os recursos, né? Agora, essa crise econômica financeira, que foi muito ruim, mas ela trouxe um aspecto positivo. Ela mostrou que nosso problema não é falta de recursos, porque de repente trilhões apareceram. Né? É verdade. Trilhões, que para reduzir a pobreza e a miséria no mundo precisaria de muito menos, né? Muito menos. Aliás, a gente já dizia que só com os recursos que são empregados na questão armamentista, né, são $1,5 trilhão de dólares por ano, isso está crescendo, só isso daria para acabar com a miséria e a pobreza no mundo. Então, nosso problema não é recursos. Falta de recursos. Agora, você tem toda a razão. Se todas as pessoas vão estar no mesmo modelo de consumo que nós temos hoje, não há planeta que aguente. Já se mostrou a opção de 4, 5, 6 planetas, nós temos um só planeta. A pegada ecológica é muito alta. É necessário mudar o modelo de consumo, né? Quer dizer, olhar primeiro que tipo de produtos, né, que você vai oferecer para o consumo, né? Você pode oferecer produtos que desmatam ou produtos que são não poluidores ou que não significa esgotamento de recursos naturais. Você pode também consumir e mudar teu modelo e sua prioridade de consumo também, né? Por exemplo, você consumir mais serviços, mais arte, mais cultura, né? Utilizar os recursos para ter melhor saúde para todo mundo. A Amazônia é um exemplo, porque muita gente diz o seguinte, bom, se não desmatar a Amazônia e se não utilizar a Amazônia para pastagem, para produção de soja, etc., o que os amazonenses, como é que eles vão viver? Como se na Amazônia não precisasse de médicos, de enfermeiros, de professores, de músicos, de artistas, outras atividades humanas, né, que melhorem a qualidade de vida, né? E você pode formar as pessoas para trabalhar para atividades que melhorem a qualidade de vida das pessoas. Odé, mas aí tem uma tragédia quase que prenunciada. Você falou que o Brasil pode ser o líder disso, tal, trabalha, acha que esse modelo de consumo é insustentável, mas todos os países do mundo são fixados no tal do PIBão.
cresceu 10%, caiu um ponto, que tragédia, vamos aumentar mais um ponto no PIB. O Brasil, em 2015, deverá ter 24 a 26 montadoras de carros, sendo uma produção de carros hoje 4,3 milhões de veículos por ano, vai para 6,5 milhões de veículos por ano. Como é que a gente resolve isso? Ou seja, de um lado uma consciência crítica e do outro lado o desenvolvimentismo que pega qualquer tipo de governo, da esquerda, do centro ou da direita. Como que a gente resolve esse drama? Não, primeiro, o modelo de consumo, falando de carro, por exemplo, em vez de você ter um carro, todo mundo tem um carro, e o carro fica parado a maior parte do tempo, as pessoas dividem um carro. O carro é alugado, é um serviço, né, mais um bem, né, como já está acontecendo em vários lugares. São outros modelos. Você pode ter o mesmo número de carros e muito mais pessoas. Sim, mas a prática está encaminhando para outra direção. É mais carro, é mais indústria, é mais poluição. É um drama isso. Como que a gente resolve isso? Primeiro, a humanidade, as pessoas, podem resolver de duas maneiras. Uma depois do desastre, né? Depois da porta arrombada, né? Então, sei lá, agora, o Rio de Janeiro, aquele, sei lá, restaurante que explodiu, né? Então, agora que vão fazer fiscalização dos gases, dos botijões, mas precisa morrer gente, explodir, aí agora vamos tomar providências e vamos... agora, sobre o Código Penal, para gente que sai embriagado matando, então precisa matar até... Então, depois do desastre. Nesse caso nosso, talvez não vai ter mais possibilidade de fazer depois do desastre. Ou refletindo e falar, bom, precisamos mudar. E está mudando. Né? Você é otimista nisso? Há vários países. Não, sou cautelosamente otimista porque eu vejo sinais. Né? Isso ainda é insuficiente. Vários países hoje adotam outros modelos de medição da sua riqueza. Se chama de felicidade, de bem-estar. Mesmo em São Paulo, na rede de São Paulo, uma das coisas que nós fizemos é estabelecer todo um sistema de indicadores diferente que mede o bem-estar da população, inclusive construído junto com a população, chamado IRBEM, Indicador de Referência para o Bem-Estar no Município. Tudo isso está no site nossasaopaulo.org.br, é interessante. E vários países estão mudando sua maneira de avaliar o progresso da sociedade e de desenvolvimento. Está acontecendo, numa velocidade absolutamente insuficiente ainda. Agora, uma das ideias para Rio+20 é exatamente estabelecer um novo sistema de medição de progresso e desenvolvimento, que possa medir os países, as comunidades, a sociedade e as cidades. Então, essa é uma das propostas que a sociedade civil está elaborando para estabelecer um novo sistema de avaliação da riqueza, saindo exatamente daquilo que você falou, do PIB, você tem toda a razão, para medir o estoque de recursos naturais, a questão da pobreza, a questões sociais, a questão das emissões de gás, a questão da qualidade de vida, do bem-estar. Então, essa é uma das propostas que a gente espera que saia da Rio+20. A importância do transporte e da educação para a economia sustentável. No próximo bloco, aguarde.